Crônicas, primeiro Crônicas, lá no capítulo 10, e o versículo 1 a seguir. Crônicas, lá em 1 Crônicas, né? Crônicas tem 1 e 2, então é no primeiro. Capítulo 10, versículo 1 a seguir. Eu vou estar lendo, com certeza os irmãos já colocaram ali. Quem não achou pode acompanhar ali pelo telão, né? Amém? E também, quem quiser acompanhar pela Bíblia. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e os filhos feriu os filisteus, a Jonatas, Abinadab e a Maquisuá, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul, seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e os seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus estirados na montanha de Gibeá. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e a sua arma e as enviaram pela terra dos filisteus ao redor para o anunciarem aos seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagão. Pode sentar, agradeço. Essa leitura não tem nada a ver com Santa Ceia. Sim, eu sei disso. Mas é a mensagem a qual o Senhor me propôs passar nesta noite para os irmãos. E lá na frente vocês vão entender o que Deus tem para nós aqui. Eu tenho um temor e um compromisso diante do Senhor de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia de maneira nenhuma. Ela é como uma espada de 2 gumes. Tanto ela serve para mim, como para o irmão que está aí. Ela é afiada desse jeito. Ela tanto penetra a alma, como a divisão da alma. Ela trabalha para que a igreja permaneça alerta, de pé e salva em Cristo. Amém? Para isso a palavra serve. Ela é para nos orientar, para nos instruir, e também, quando precisa, ela também nos exorta. Ela faz isso, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém perca a sua presença. Aleluia. Jesus não quer que aconteça o que aconteceu com esse homem, que daqui a um pouquinho eu vou estar explicando. Mas antes eu quero falar algo aqui que me aconteceu quando eu iniciei a minha caminhada cristã, quando eu conheci Jesus, quando eu entendi quem era Jesus, aquele que me salvou, me escolheu e me chamou num mundo de lamaçal de pecado, que eu não entendia jamais o Evangelho, mas Jesus me escolheu. Certo dia, mal recém tinha aceitado a Cristo,
não tinha muita experiência. Então, o avô da minha esposa e a avó moravam aqui no Braço do Baú, a família Alves. Vocês talvez conheçam, a dona Aunélia e o seu Chico. Eram meus avós da minha mulher. Então a gente visitava eles. A minha esposa ainda não havia se convertido. E eu recém tinha me convertido, porém eu gostava muito de futebol. E eu fui visitar eles. Eu não fiquei na casa, eu fui lá assistir o jogo. Ali tem um campo onde era o mercado do Ziloca. E eu fiquei do lado do campo assistindo. E por incrível que pareça, tinha as pessoas do Alto Baú ali jogando também. E eu fiquei do lado do campo porque eu gostava de ver o jogo. E alguém lá do Alto Baú chegou e disse para mim: você não é crente agora? O que você está fazendo aqui? Alguém me questionou. E eu, novo, não entendia. E eu disse: não, eu não sou crente. Eu fiquei com vergonha. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei com vergonha naquele momento, seu Irimar. Eu fiquei com vergonha. E eu fiquei durante o dia por ali. E eu gostava muito de jogar bote. Então eu fui do lado da cancha, eu fiquei com vergonha e saí dali. Porque eu fiquei com tanta vergonha, e aquilo começou a me acusar na minha mente: por que você negou a Cristo? Por que você negou a Cristo? E aquilo começou na minha mente, mas para me trazer a experiência da minha vida. E eu então, quando eu recebi Jesus na minha vida, irmãos, na mesma hora, voltando um pouquinho atrás, lá em Blumenau, quando eu recebi Jesus, eu tinha um vício de jogos, vício de bebida e vício de cigarro. Mas o meu pior vício não era as outras coisas, mas o cigarro. Aquilo era tão difícil para mim, eu lutei de tudo quanto é maneira. E naquele dia em que eu recebi Jesus, irmã Glória, Ele me libertou na hora, naquele ponto ali. Quando eu entreguei a vida para Ele, Ele me libertou, tirou o vício de mim. E quando eu neguei Ele, no lado do campo, que eu estava ali, eu fui no lado da cancha de bote, irmãos. E na mesma hora começou a voltar o desejo de fumar. E eu fiquei com tanto desejo que eu não aguentei, pastor Nilton. Eu tinha um homem chamado Nilton, ele mora aqui no Máximo. Era tio da minha mulher. Eu disse: dá uma tragada para mim. Eu não aguentei e eu fumei. Eu fumei uma tragada de cigarro. Só que depois de eu pôr aquele cigarro na boca, irmãos, começou uma acusação na minha mente. Satanás vinha me acusando: você acabou a tua chance. Na minha mente, irmão Geraldo, era assim. E eu fui para casa triste, abalado, e eu dizia para mim mesmo: não tem mais chance para mim, porque a voz que falava na minha mente dizia que eu não tinha. E eu chego em Blumenau, na fábrica da Teca em Blumenau, de noite, aquele que tinha me ganhado para Jesus chegou e disse: paz do Senhor. Eu disse: eu não tenho mais a paz do Senhor. Eu falei a verdade. Eu disse: eu não tenho mais, porque eu perdi essa paz. E confessei para ele, eu falei: eu fumei um cigarro assim e assim. Ele disse: fica tranquilo. Aleluia! Você errou, mas Jesus agora te devolve essa paz. Aleluia! Na mesma hora, aquele desejo de fumar acabou. Na mesma hora, a paz voltou para mim, porque alguém soube o que falar. Ele não me condenou, ele me ajudou. Ele disse: fica tranquilo. E daquele dia em diante eu nunca mais senti desejo. O Espírito Santo, Ele fala comigo nesta noite. Ele quer ajudar alguém aqui. Ele quer libertar alguém aqui. Eu não sei do que, mas alguém precisa de uma libertação. Jesus não quer perder para o inimigo. E também porque Jesus não quer que nós perdamos a nossa saúde, porque isso destrói a nossa vida. Amém? Agora eu vou entrar no texto da palavra de Deus. O Espírito Santo não se perde. Ele me ajudou e até hoje, irmãos. Mas daquele dia em diante você não pecou mais, pequei, errei. Tantas coisas eu já fiz, mas todas as vezes que eu errei, eu fui lá e procurei o meu Deus, o meu pastor, e disse: eu fiz tal coisa, eu errei. E o pastor orou por mim, o pastor me ajudou. Não foi fácil não, irmãos, para chegar até aqui. E não vai ser fácil daqui para frente, vai continuar, porque há um demônio que rodeia a nossa vida também. Como o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, também tem demônios em nosso redor, tentando, colocando flechas, dardos, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa comunhão com Deus.
E agora eu vou te explicar por quê. Dentro desse testemunho, dentro disso aqui, eu posso te explicar dentro dessa palavra. Saul, como disse o nosso agora pastor Geraldo, ele explicou aqui na escola bíblica, e eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Uma das coisas que um crente cresce espiritualmente é quando ele vem aprender a palavra de Deus. Você vem para a escola, mas não só vem na escola bíblica, eu quero te aconselhar também vir na oração. Isso é um conselho, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é na graça e no conhecimento. Como é que a gente alcança a graça? Quando nós oramos, quando nós se dedicamos ao Senhor, isso nos alcançamos a graça, que é um favor imerecível. Ele já deu de graça, mas a nossa parte como ser humano, nós temos que fazer. Orar e buscar a presença do Senhor. Se colocar na presença dEle. Dizer, Senhor, eu sei que Deus não precisa das nossas palavras, porque Ele já sabe até mesmo aquilo que nós pensamos, mas Ele quer ver a nossa gratidão, um gesto de gratidão. Você lembra quando você começou a tua caminhada, como era mais fácil orar? Você lembra, irmão Adão, quando você começou a caminhar, como era gostoso estar no culto? Mas passados os tempos, vai se esfriando, o temor vai saindo, o coração começa a juntar os carrapichos dessa vida, e a gente vai perdendo o contato, o desejo de estar na casa do Senhor. Isso aqui, irmãos, é sério. Não vá pensar que a pessoa que está em casa, afastado da igreja, ele está feliz porque não está. Porque quando nós perdemos a presença de Deus e o Espírito Santo, a pessoa fica triste porque ele já conhece o caminho, ele sabe quem é Jesus, ele sabe que está errado. Por isso, quando ele se afasta, ele deixa o Senhor. Porque nós precisamos sim estar em comunhão com a igreja. Nós precisamos sim participar. Quem não participa do corpo e do sangue não tem parte de mim. O próprio Cristo falou isso. Então é necessário sim nós participarmos. É necessário nós termos comunhão. É necessário nós apertar a mão do irmão, olhar no rosto dele e dizer, paz do Senhor. Porque se nós perdermos essa paz, eu já perdi. Mesmo que foi por 1 ou 2 dias, mas eu perdi ela. E eu sei que é ruim perder essa paz. Por isso nós falamos paz do Senhor, que é a paz realmente de Deus. Isso não é brincadeira, irmãos. Mas não vá pensar que uma pessoa que está afastada de Deus está feliz porque não está. Não vá pensar que nós não podemos perder esta paz, porque podemos sim perder. Podemos perder. Porque há uma escolha nossa, por isso o Senhor deixou o livre-arbítrio para nós. Nós podemos escolher. Nós podemos sair daqui, pastor, e deixar Jesus hoje, abandonar e nunca mais entrar na igreja, e nós podemos fazer sim. Porque se fosse por nós mesmos, se não fosse a graça, não perca esse Espírito Santo. Não pense que o culto é bom para você, porque você gosta disso, porque você tem o Espírito Santo. Por isso esses louvores são bons, você sente alegria. Por esse motivo a palavra toca no teu coração, porque você tem a presença de Deus. Quando não tem mais, isso se torna algo ruim. Você fica vazio, e esse vazio as pessoas sofrem por isso. Não tem dinheiro que consegue pagar esse vazio, não tem médico que acha esse vazio, não existe. Esse vazio eu tinha antes de receber Jesus. Eu conheço esse vazio, eu sei o que é esse vazio, mas eu também sei o que é ter paz na tribulação. Porque quem tem Jesus, ele tem paz no meio da tribulação. No meio da dor, ele dobra o joelho, ele chora, ou ele se entrega para o Senhor, e Deus consola e levanta de novo e diz, meu filho, eu estou aqui do teu lado, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão. Se tu passares pelas águas, eu ali passarei contigo. Não importa onde você estiver, lá no meio do mato, ou dentro de uma empresa, dentro de uma casa, dentro de um banheiro tomando banho, aonde você estiver, o Senhor ali está. E quando nós não perdemos esse contato, e bom que nós não perdamos, aleluia,
A leitura que eu fiz aqui, irmãos, é sério isso aqui. Saul, o homem escolhido pelo povo, exatamente pelo povo de Israel, porque havia um tempo sem um rei que comandasse a nação. Então Israel precisava de um comandante, alguém que ficasse na frente das batalhas, que orientasse os soldados, que defendesse o seu país, que representasse o seu país em outros países. Então o povo achou graça em Saul, e Saul era um homem temente a Deus. Eu estudei isso aqui. Saul sim era um homem temente a Deus, e como o povo escolheu, Deus disse: então vá lá, profeta, e unge Saul como rei. E assim foi feito. E Saul foi sim escolhido, Deus o abençoou, deixou ele para que reinasse Israel. Mas escute uma coisa para nós entendermos. Eu estou aqui debaixo de uma ordem do meu pastor agora. Eu estou debaixo de uma ordem dele, na direção do Espírito Santo. E assim Saul também tinha alguém que o dirigia. E este era o profeta Samuel. Este homem então conversava com Deus, Deus falava com ele e orientava Saul o que ele deveria fazer. Esse que é o perigo das pessoas perderem a presença de Deus. Quando o homem acha que não precisa mais de uma palavra. Quando o homem, ou a mulher, ou o jovem acha que ele não precisa mais ser orientado. Que ele por si ele vai fazer as coisas sozinho. Isso aconteceu com Saul. Deus deu uma ordem, usa Samuel e diz: vá e entra em tal cidade, em tal terra, vá lá, mate. É ruim falar isso? É. As crianças, os animais, é ruim. É. Parece que Deus não é generoso no que eu vou falar. Parece que Deus é ruim, mas não é. Porque esse mesmo rei que Deus manda matar, ele tinha matado mulheres e crianças também. Então, o que nós plantarmos, isso nós vamos colher, né? O rei, a ordem de Deus era essa: vá lá e mate aquele rei e tal, e tudo que tiver, os animais e tudo. Eles foram, mataram tudo, porém guardaram o rei e os animais melhores, levaram consigo. Mas a ordem de Deus é elimine tudo, porque aquele povo adorava os outros deuses e não adorava o Senhor. Aí vocês viram aqui, Samuel chega até o rei Saul e o repreende e diz assim: porventura o Senhor não mandou que matassem todos? Porventura não foi uma ordem do Senhor? E ele tentou se esquivar, mas o profeta ouviu o mugido de animais e de ovelhas. Saul havia desobedecido uma ordem direta de Deus e de um profeta. Então o Senhor o riscou do trono e disse: está destituído o teu trono, você não vai ser mais rei. Então Saul pede ao Samuel que orasse para ele e perdoasse ele. Como que Samuel pudesse perdoar? Mas Samuel se afastou, ele agarra o manto de Samuel e rasga. E assim Samuel diz para ele: como tu rasgaste, assim será rasgado o teu reino, e dará a outro melhor que tu. Essa foi a palavra. E Samuel se foi. Porém, dali para frente, Saul se perdeu. A presença de Deus não estava mais sobre Saul. Vocês entenderam? Ele continuava sendo rei. Ele era o comandante do país. Mas a paz do Senhor não tinha mais. O cargo dele não tinha sido destituído pelos homens ainda. Mas Deus havia o rejeitado. Alguém vai dizer assim: mas não é a graça? Sim, é a graça. Mas nós podemos perder essa graça. Alguém que diz, e eu já escutei alguém falar, e até um amigo meu, que uma vez salvo para sempre. Essa teoria não fecha o que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz sobre o livre-arbítrio. Porque se Deus quisesse escolher alguém, sim, claro que Deus escolheu, e nos deu uma chance, e veio até a nós a palavra. Ele também escolheu
escolheu Saul e deu a ele a chance de ser rei, mas ele desobedeceu a Deus e Deus retirou dele simplesmente o seu espírito e ele se tornou um homem natural, com um cargo, porém sem o Espírito Santo. Isso é tão sério que a igreja até se calou, né? Ela ficou observando, porque isso é muito sério. Imagina Deus chegar para nós, seu Irimar, e dizer: eu rejeitei o irmão Silvio. Imagine Deus chegar para nós, irmão James, e chegar e dizer: eu rejeitei o James. Imagine a angústia que não íamos, e eu ia ter uma angústia muito grande, porque eu sou conhecedor da palavra. Imagine Deus falar isso para um de nós aqui: eu o tenho rejeitado. Imagine, irmão Edson, que angústia. Mas por que fui rejeitado? Por desobediência. Aleluia. Quando alguém se levanta contra um homem de Deus, contra um pastor, contra um ungido do Senhor, é um perigo muito grande. É melhor que você se afaste daquele local do que tu se levantar contra o homem de Deus. Não faça isso. Aleluia. Eu conheço na Bíblia homens que pereceram por isso. A Bíblia diz que quando se levantaram contra Moisés, Deus abre uma fenda na terra e as pessoas caíram vivas lá dentro e morreram. O Senhor abriu, porque se levantaram contra o ungido do Senhor. Aleluia. Quando alguém vier até você e começar a criticar o teu pastor presidente, se afaste dessas pessoas. É um conselho que eu dou para você: não fique no meio dessas pessoas, porque isso é feitiçaria. Isso faz com que você se torne um feiticeiro. E foi isso que Saul fez, desobedeceu a Deus. E Deus então retirou dele o seu espírito. E ele ficou um homem natural. Foi para a guerra. E aconteceu isso aqui, irmãos. Deus não perde guerra. Vocês entenderam? Deus não perde nenhuma guerra. Nenhuma batalha Deus perde. Mas quando o homem vai sem Deus, aí é batalha perdida. Quantos homens morreram naquela batalha? O próprio Davi se entristeceu porque ele amava Jonatã. Davi se entristeceu por isso. Mesmo que Saul o perseguia, porque os filhos de Saul pereceram por causa do pai. Aleluia. O pai orgulhoso se achou que poderia fazer o que ele mesmo queria, não estando debaixo de uma ordenança. Aí o Senhor retirou o seu espírito, morreram os filhos, muitos soldados de Israel morreram, e eles, sabe o que eles fizeram aqui? Eu li aqui, me desculpe, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para ler, eu tenho que fazer outro óculos, mas no telão aparece. Eles cortaram a cabeça de Saul e levaram e colocaram na frente do templo, ou dentro do templo do seu Deus, e disseram para a cidade assim: viu, acabamos com aquele homem que se dizia de Deus, matamos ele, olha ali se o nosso Deus não deu vitória. Sabe quem era o Deus deles? Uma imagem, um Deus feito pelo homem, e eles achavam que esse Deus havia dado vitória. E quem permitiu isso? O próprio Deus. Aleluia. O verdadeiro Deus permitiu, se entristeceu com certeza, que eu disse no início, Deus não quer perder nenhum de nós. Aleluia. Mas pelas nossas escolhas e desobediência nós podemos perder sim a salvação. Deus não queria que Saul se perdesse. Deus não queria que ele perdesse no caminho e que Israel fosse envergonhado. Mas imagina Deus olhando para os soldados morrendo e aquele povo morrendo, os filhos de Saul, e vendo que a destruição estava vindo sobre um povo que era o povo de Deus. Aleluia. Então Deus permitiu que Saul viesse à morte. As armas de guerra deles foram colocadas na frente do seu Deus. Olha aqui, ó.
nós vencemos. Aleluia. Eles disseram assim: o nosso Deus nos deu vitória. Israel foi envergonhado por isso. Mas calma lá. Aleluia. Deus já levantaria alguém que viesse na frente da batalha e Aleluia. mudasse essa história. Agora eu vou pular um pouquinho uma folha aqui e vou provar para vocês que Deus, ele perde batalha quando o homem se afasta. Não é que Deus perde, ele permite o homem sem Deus perder. A igreja do Senhor tem um poder tão grande, irmãos. Aleluia. Vocês sabem que um animal, pode ser qualquer animal, um boi, um cavalo, essa cerca que nós fizemos para cercar um boi, com um moerão, um arame, ou seja, que for madeira, se ele soubesse a força dele, ele arrancava aquilo ali e derrubava, só com o galho, ele arrancava tudo, porque ele tem uma força enorme, mas ele não sabe o poder que tem. Assim é nós, a igreja. Nós temos uma autoridade dada por Deus. Enquanto nós estamos debaixo da mão do Senhor, enquanto nós não perdemos a presença do Senhor, e nós não vamos perder, a mão do Senhor não se retira enquanto nós não se retiramos. Isaías 59 diz que a mão de Deus jamais ela sempre está estendida. Mas o que diz lá em Isaías 59? Diz assim: eis que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas orações já não são mais atendidas. Imagine, eu fico me colocando no lugar de Saul naquele momento e fico pensando, um homem de Deus, conhecedor das coisas de Deus, já tinha sido cheio do Espírito Santo. Ele provavelmente ele orou naquele momento, mas a angústia estava tão grande no seu coração que ele se lançou sobre a espada. Mas ele não se lançou sobre a espada com intenção de suicidar porque estava com medo, porque ele não queria que os seus inimigos soubassem dele, porque um homem incircunciso significava que ele não tinha Deus. O homem que era circuncidado, ele tinha um pacto com Deus, e ele, esse mesmo Saul, era um homem circuncidado. Então ele disse, esses incircuncisos, ou seja, ele sabia que aquele povo não tinha Deus, só que nem ele sabia que ele já tinha perdido. Aí é que está o perigo. Que palavra dura para nós nessa noite. Mas não é uma palavra para machucar ninguém. Isso aqui é para nos alertar, para nós ficarmos atentos, porque Deus não quer perder ninguém. Mas com o decorrer da caminhada, nós podemos perder o contato. Como é que acontece isso? Nós que somos crentes hoje, começa um pouquinho, não faz mal, começa a tomar um copinho de bebida, vai se afastando, daí começa a escutar uma música assim, começa a mexer o corpo, porque o corpo é carne, e começa a gostar daquilo, e a pessoa vai indo, vai perdendo o desejo de vir para os cultos, de ouvir a palavra, de ouvir um hino, de repente ele está escutando funk, ou não sei o que você gostava de escutar quando era do mundo, né? Aí Jesus tem que pegar nós, pela palavra. Eu sou obrigado a rir porque às vezes Jesus tem que pegar, né? Aí a pessoa está lá, glória a Deus, dentro de casa, porque eu não estou pregando aqui para mim, irmão, só para mim, eu estou pregando para nós tudo, né? Mas para mim também. Você está ali na frente do celular, aí tem eu vejo a minha neta jogar lá o joguinho, e lá no joguinho já tem um tuk-tuk-tuk, né? E a mente da criança, sem ela perceber, já fica gravando a música do mundo lá dentro da mente dela. É verdade ou não é? Vocês que conhecem esse jogo aí. E nós não percebemos, né? A mãe e o pai não percebem que o filho está sendo doutrinado pelo mundo. Simplesmente, mas meu filho é inocente. Inocente a mente da criança é um lugar fértil para o crescimento ali, que você traga para a igreja, deixa ele ouvir a palavra, a criança vai entendendo dos cultos, irmãos. Aí você vai ver os frutos que vão dar lá na frente. Um dia, irmãos, aconteceu, eu estava passando
E o meu filho, o carro dele, eu escutei de longe, tuc, 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 e ele estava na igreja na época. Eu digo, Jesus, eu estou escutando isso. E estava. Ele ficou todo envergonhado quando viu eu vindo de carro e ele de carro, mas estava escutando e estava em comunhão com a igreja. Mas passou um tempinho, irmãos, começou a faltar os cultos, começou a relaxar. Aleluia. Irmãos, pouquinho coisa que o diabo quer para nos tirar a essa paz. Perca essa paz para você ver. Por isso que eu falei daquele testemunho, que o diabo não pega muita coisa para te acusar, ele pega só uma coisinha pequena e te bota lá no chão. Se eu falar alguma coisa aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó, viu? Jamais é para tocar para alguém. Eu não sei da vida de vocês, não, irmãos. Eu estou aqui debaixo de uma ordem e debaixo da presença do Senhor. Se alguma coisa que eu falar aqui tocar em algum de vocês, não é porque eu sei, é porque o Espírito Santo mandou falar. Amém? Amém. E o Espírito Santo nos ama e Ele não quer nos perder para esse mundo. Deus tem poder sim para tirar do mundo, mas é muito fácil, né? Então eu vou lá para as baladas, eu vou para o mundão, apronto tudo, e Deus me tira de lá. Sim, Ele pode tirar, mas daqui um pouco eu estou lá de volta. Eu tenho que ter um temor, né? O que o filho pródigo fez? O que ele fez? Ele reconheceu: na casa do meu pai eu tinha de comer, e até os empregados, e eu aqui estou perecendo. Ele reconheceu, ele voltou em si, caiu em si, e voltou. Ah, mas Deus é tão bom, Deus é amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. Vocês viram o que aconteceu com Saul? Vocês viram? Ele perdeu a vida e os seus filhos, e Israel também pereceu. Por esse motivo, por abandonar o Senhor, as suas ordens. Sabe o que ele fez ainda antes de morrer? Antes desse acontecimento? Um homem de Deus, um homem que tinha recebido o Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo no início da caminhada, ele foi procurar uma benzedeira, uma macumbeira, uma feiticeira, para descobrir o que o profeta falava. Como que fosse, né? Irmãos, eu vou contar aqui o que aconteceu um certo dia. Satanás possuiu alguém da minha família. Isso acontece, irmãos. Pode acontecer. Alguém da minha família, não vou falar o nome, foi possuído por um espírito. E como a gente é crente, não tinha nenhum crente no Alto Baú naquele dia, e eu estava trabalhando como fosse hoje, no sábado, eu chego em casa, a minha esposa disse: vieram te procurar aqui. Está assim acontecendo. Esse homem pegou a sua família, irmãos, ele ouviu uma voz. Escute bem, isso aqui não é brincadeira. Ele ouviu uma voz e botou os 3 filhos dele dentro do carro, e ele foi de madrugada para jogar o seu carro lá em Ibirama. Vocês conhecem aquela pirambeira que tem ali em Ibirama, naquela rodovia, na BR-470? A voz dizia: leva a tua família e joga o teu carro e destrua tudo. E ele foi, mas as nossas orações chegou diante do Senhor, e ele voltou, caiu em si, voltou para casa, mas o espírito imundo possuiu ele novamente. E ele estava dentro da casa de um irmão meu, todo possuído, e um monte de pessoas lá naquela casa. E quando eu fui chegando, eu e a minha esposa de mão dada, viemos orando em espírito, e quando nós estávamos subindo lá na estrada, ele urrava dentro de casa: eu não quero eles aqui, eu odeio eles. Ele falava assim, urrava. Mas quando eu entrei dentro de casa, eu vi o que era. Eu levantei as minhas mãos, não eu, mas o Espírito que há em mim, para vocês entenderem. O homem não tem poder nenhum, é Jesus que está na nossa vida. Aleluia. Aquele homem caiu de joelho no chão e ficou emudecido. E de repente uma voz saiu da boca de um homem, da sua mulher, da minha cunhada, que havia sido morta. A voz dela saiu da boca dele.
a voz da minha cunhada saiu da boca dele. E eu repreendi porque eu sabia que não era ela, era Satanás. E Saul fez isso, irmãos. Procurou uma feiticeira para chamar o espírito das profundezas. Veja o perigo de alguém quando perde a presença de Deus, irmãos. Hoje nós vamos tocar nessa Santa Ceia. O Espírito Santo me traz um temor aqui, irmão. Um temor tão grande diante disso aqui, irmãos. Nessa madrugada eu busquei um pouquinho o Senhor e disse: Senhor, se tu precisas falar com a igreja, fala. Se tu precisas através desse servo aqui, fala. Se precisa nos alertar de alguma coisa, eu disse: Deus, eu não vou poder ficar em casa hoje, eu vou ter que trabalhar por causa do meu compromisso. Mas quando o Senhor quiser me usar, me usa. Não porque eu orei bastante ou porque eu jejuei, não é que eu fiz isso. É porque nem jejuar eu não pude fazer isso para pregar hoje, como eu costumo fazer. Mas eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor me dê a direção. Porque eu tenho um compromisso contigo, Senhor. Eu assumi, eu sei que hoje era um sábado, um dia que eu precisava ficar em casa. Mas eu assumi um compromisso com o meu patrão, como o Senhor também assumiu. E o homem tem que ter uma palavra. Então eu fui trabalhar e voltei na minha mente pensando: Deus, o que eu vou falar? Mas quando eu entro dentro de casa, tomei o meu banho, eu disse para minha esposa: eu vou para o quarto, porque eu preciso pregar nessa noite, e eu preciso estar debaixo da direção, porque eu não conheço as pessoas que estão lá, o que fizeram, o que deixaram de fazer, mas o Senhor conhece. Quando eu entro dentro do meu quarto, me tranco lá, me fecho, o Senhor me visita naquela cama, aleluia, e fala comigo: eu respeito isso aqui, para me trazer esta história aqui para a igreja ficar atenta, porque Satanás quer roubar a nossa salvação, porque ele já está perdido. Por isso ele quer nos tirar da paz, ele quer tirar essa paz. E nesta noite, antes de você tocar na ceia, se precisar de uma oração, não tenha vergonha. Não porque eu vou estar orando ou porque o pastor vai estar orando, mas o simples de você se levantar e se colocar, você receberá aquela paz que talvez perdeu por alguma coisa que aconteceu. Então, um pouco mais adiante, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 13, olha a importância de alguém, o temor a Deus na vida de um ser humano. Aqui, Davi tinha assumido já ia assumir o reinado, e eles foram buscar algo que haviam perdido. Israel não tinha mais a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. A arca do Senhor representava Deus no meio do povo, não que era Deus, mas representava Deus, e eles haviam perdido isso. E então foram buscar a arca do Senhor. Lá no capítulo 13 vai dizer assim, ó, se eu errar algumas palavras, porque eu não estou enxergando muito bem, eu tenho que fazer um óculos urgente, vocês me perdoem, mas aqui o telão vai dizer, capítulo 13, no mesmo 1 Crônicas ali, lá no capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim, ó, e Davi tomou conselho com os capitões de milhares, de centenas e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos presentes, mensageiros e todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arraiais, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, para que não subamos nós nos dias de Saul, para que nós tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nós a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse sim, assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo.
Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Emate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Balaá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, e Deus que habita entre os querubins, e sobre qual o invocando o seu nome. E levantaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, com cânticos, com harpa, com alaúdes, com tamborins, com símbolo e com trombetas. E, chegando à eira de Quidão, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e feriu por ter estendido a sua mão a arca, e morreu ali perante Deus. Mas parece aos nossos olhos algo injusto, não é verdade? Perante essa leitura que eu li, parece que isso foi injusto com esse homem, porque ele foi só para segurar a arca que ia cair de cima da carruagem, e ele morreu fulminado. Ali o Senhor o matou, e Davi entrou no seu coração, diferente de Saul, um temor tão grande, que ele disse: eu não posso levar essa arca comigo. E ele então deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom aquela arca. E ali durante 3 meses, irmão, a casa daquele homem foi tão abençoada. Aleluia. As coisas mudaram na vida daquele homem, daquela família, de tal jeito, porque a presença do Senhor entrou. Vocês entenderam? Aquilo que não nascia começou a nascer. O animal que não dava cria começou assim. Deus o fez rapidamente. Se tivesse um jardim de flores, aquelas flores começaram a nascer. Você está entendendo o que a presença de Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, aleluia, na vida de alguém? A história é mudada rapidamente. Diante dessas duas histórias aqui, eu quero deixar essa reflexão nesta noite, porque nós temos a ceia do Senhor nesse momento. E, porventura, se Deus falou contigo, não se intimide, venha para frente. De alguma forma, se Deus falou contigo, venha até aqui, nós vamos estar orando com a permissão do nosso dirigente. Posso estar orando?